Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico onde fala uma situação aqui que ocorreu em Israel, onde houve uma grande seca, né? Estamos aqui ouvindo o profeta falar de uma grande seca, e aonde o desespero tomou de conta de toda a comunidade de Israel. E o profeta Abacuque, ele foi levantado por Deus naquela época difícil, e o profeta trouxe uma palavra de refúgio ao povo que estava ali desesperado, né, por estar passando por aquela situação de fome, de seca, momentos de grandes dificuldades. E o profeta começa a trazer uma palavra dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda assim, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, e ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vemos aqui um exemplo que fica para nós também, para nós hoje analisarmos a nossa fé, de que forma estamos depositando a nossa confiança em Deus, de que forma a nossa fé está encontrando forças. Será que a nossa fé ela só tem encontrado forças em momentos de abundância ou nos momentos difíceis? Será que a nossa fé nos momentos difíceis, será que ela funciona da mesma maneira como ela funciona nos momentos bons? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que é importante nós darmos graças ao Senhor, tanto na alegria como na dor, né? Na abundância ou na escassez, em tudo devemos dar graças ao Senhor. Só que a questão hoje, mesmo que uma palavra como esta venha ao nosso encontro em momentos difíceis, venha para tentar nos levantar, muitas das vezes a fé ela não é o suficiente no coração de muitas pessoas. A fé ela não consegue reagir às circunstâncias difíceis, e por isso muitos ficam decaídos, esmorecidos, abatidos, e não conseguem reagir contra aquele problema e ficam totalmente neutralizados com a circunstância que está acontecendo no momento. Irmãos, aqui nós temos um exemplo de que muitas das vezes o Senhor permite situações em nossa vida para testar a nossa fé, para testar a nossa resistência, para testar a nossa capacidade de crermos nele. O Senhor, ele nos testa em todos os momentos e em todas as ocasiões. Por quê? Porque estamos vivendo nesta terra. Esta terra para nós, podemos assemelhar ela como um deserto, um grande deserto. E estamos andando neste deserto da mesma forma como o povo de Israel andou, queridos. Da mesma forma como o povo de Israel andou no deserto,
para ser testado, para serem testados por Deus, nós estamos andando neste mundo para sermos testados e melhorados por Deus, porque nos momentos difíceis somos melhorados. Por quê? Porque nos momentos de abundância o homem se esquece de Deus. No momento que tudo está transbordando, o homem se esquece de Deus, o homem não se volta para Deus nos momentos de abundância. E muitas das vezes é necessário Deus permitir momentos de provações para encontrar de fato o que está, para revelar de fato o que está de fato em nosso coração. Porque o nosso coração só revela de fato a sua verdadeira face nos momentos de dificuldades. Porque nos momentos bons, o coração parece que fica camuflado, né? Camuflado, ninguém sabe quem é quem, por quê? Porque não existe nenhuma situação ali para o testar, para testar a sua dimensão do seu interior, porque Deus, Ele trabalha no mais profundo do nosso interior. Então Deus, ele sensibiliza, ele toca, ele permite situação justamente que é para desarticular qualquer situação que não venha permitir o verdadeiro sentimento do coração. Então, nos momentos difíceis, o nosso coração se torna verdadeiro. A nossa boca fala de fato palavras verdadeiras. No momento da provação, nós mostramos de fato, não somente para Deus, mas também para aqueles que estão à nossa volta, quem de fato somos nós. Nós mostramos qual é a estrutura verdadeira da nossa fé. Aí mostramos a verdadeira estrutura da nossa fé. Porque até então, enquanto nós não estamos sendo provados, nós dizemos que temos fé, mas não tem como provar que de fato aquelas palavras são verdadeiras, a não ser que Deus coloque em processos de provações. Porque nos processos de provações, são nestes momentos que nós mostramos de fato para Deus se acreditamos nele ou não. O povo de Israel saiu ali do Egito em um processo, em um momento muito difícil, um processo que eles estavam vivendo, um processo de escravidão, um processo muito difícil. E eles clamaram e buscaram em Deus a sua libertação, e Deus os libertou. E quando Deus libertou o povo de Israel, Deus o direcionou pelo meio do deserto. Por quê? Porque no meio do deserto, Deus iria fortalecer as suas estruturas, iria ensinar para eles a verdade, como é que de fato se comporta a verdadeira liberdade, como é que a pessoa precisa ser para que de fato ele se torne de fato um homem livre. E no meio do deserto, no meio da fome, o povo buscou pão, Deus deu maná. O povo procurou água, Deus tirou água das rochas para saciar as suas sedes. Deus se manifestou, porque a manifestação mais evidente, mais forte de Deus são nos momentos que os homens estão passando pelo meio do deserto. Em processo de deserto é o momento que Deus está mais perto do cristão. O cristão, ele sente a presença de Deus
de maneira mais intensa, muito mais quando ele está passando por momentos de problema ou dificuldades, mas com o Senhor, do lado do Senhor. Porque quando ele está passando por problema longe do Senhor, ele não consegue compreender se Deus está perto dele ou não, porque ainda ele não o conhece, ainda as suas estruturas não existe sensibilidades em suas estruturas. Então eu quero te dizer, meu querido, aonde você estiver ouvindo este aparelho de som, não importa a situação que você esteja passando no exato momento atual, não sei, nem lhe conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus já sabia que você iria nascer. Não importa a situação que você esteja passando, eu quero te dizer que Jesus te ama e Ele tem um projeto na sua vida. Você é um convidado nosso para estar participando aqui destes cultos. Por quê? Porque Deus hoje, nesta noite, está falando de forma profunda ao teu coração. É você mesmo, você que está olhando para você e dizendo: será que é para mim esta palavra? Eu quero te dizer nesta noite que é para você mesmo esta palavra. Jesus tem um projeto na sua vida. Jesus tem um projeto de libertação na sua vida. Jesus tem um projeto maravilhoso, lindo projeto que Ele deseja realizar na tua vida e no meio da tua família. Aleluia, Deus. Mesmo que não haja fruto na figueira, o Senhor é Deus na tua vida. Mesmo que as oliveiras mintam e não haja gado nos currais, mesmo assim Deus será Deus na tua vida. Deus é Deus em qualquer momento em nossa vida, ou nos momentos bons, ou nos momentos difíceis. Deus é Deus em nossa vida. Ele sempre será Deus em nossa vida. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, Deus será sempre Deus em nossa vida. Ele é o Deus que criou o céu e a terra e formou o homem do barro da terra, e assim soprou no homem o fôlego da vida e fez com que o homem se tornasse uma alma vivente. Este é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, este é o Deus da Bíblia. Então, meu querido, eu quero que você receba esta palavra Glória nesta a Deus, noite, aleluia. porque Deus de fato é Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, é importante nós, como cristãos, não desfalecermos por qualquer vendaval ou situação que possivelmente nós estejamos passando. Verdade, Deus, aleluia. Os discípulos de Jesus se desesperaram quando se depararam no meio daquela grande tempestade. Os discípulos de Jesus se desesperaram no momento em que eles estavam passando por aquela grande tempestade, e ali tiveram que clamar ao Mestre, a Jesus que estava com eles no barco. Entenda isso: se você está passando pelo meio de uma grande tempestade, saiba que Jesus está no barco. Aleluia, Deus. Jesus está no barco. Glória. E os discípulos disseram: Senhor, não te importas que nós venhamos todos a perecer, Senhor? Jesus levantou daquele barco, levantou a mão para o alto e disse para o vento se acalmar, e disse para o mar se aquietar. Oh, glória. E a Bíblia diz que o vento parou e o mar se aquietou. Aleluia. O vento parou de soprar forte
e as ondas que estavam bastante agitadas também se aquietaram, pararam, se acalmaram pela ordem de Jesus. Então, embora que estejamos passando por processos de tempestade, embora que o vento esteja furioso, né? O mar esteja agitado, não importa se o vento esteja furioso ou o mar esteja agitado, o Deus que está dentro do barco a qualquer momento vai determinar uma ordem para que este vento pare e o mar se aquete. Aleluia. Agora, Glória a Deus. é claro que o tempo de Deus operar em nossa vida não é o nosso tempo. É claro que o tempo de Deus desenvolver o que Ele pretende desenvolver em nossa vida não é o tempo humano, é um tempo divino, porque é dentro dos projetos dele que tudo vai acontecer em nossas vidas. É dentro dos projetos divinos que tudo irá acontecer em nossa vida, irmãos. Aleluia. Não adianta se desesperar, não adianta esmorecer, isso não vai resolver o problema, só vai lhe deixar ainda mais angustiado. A solução é confiar em Deus. Aleluia, Jesus. É viver na tranquilidade de Deus, é viver de fato na paz do Senhor, porque quem vive na paz do Senhor, vive na tranquilidade de Deus, vive debaixo de águas tranquilas, né? Vive a meio de águas tranquilas. Quem vive na paz do Senhor vive de fato dando glória a Deus, não importa se esteja na abundância ou na escassez, ele está dando glória a Deus. Está dando glória a Deus. Aleluia. Porque todas as vezes que passarmos por situação difícil e fizermos isso, se nós de fato dermos glórias a Deus, tudo vai melhorar nesta questão de mostrarmos para Deus que confiamos de fato nele, porque quando confiamos em Deus, não importa a situação que estejamos vivendo, estamos ali dando glória a Deus na alegria ou na prova, e Deus vai observar que a sua estrutura realmente melhorou, evoluiu, que a sua estrutura evoluiu, porque quando chegamos a este nível de capacidade de ter de fato esta resistência, né? Porque isso passa a ser uma resistência que nós adquirimos no decorrer de um tempo que vivemos dentro da casa de Deus, aprendendo a palavra, a intimidade que alcançamos com Ele em oração, em intercessão, em consagração. Então passamos a adquirir uma estrutura mais forte, mais fortificada, mais firme. Então essa estrutura mais firme é que nos torna capaz de vencer todos os desafios que vêm sobre a nossa vida. Todos os desafios que vêm sobre a nossa vida, nós só somos capazes de vencê-los quando adquirimos de Deus esta estrutura. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então esta estrutura espiritual é importante, irmãos, nós buscarmos em oração sobre a nossa vida, porque precisamos dessa estrutura, porque não existe possibilidade de nós vivermos uma trajetória cristã vivendo só por momentos bons. Não existe, irmão. O caminho é estreito.
Aleluia. Jesus disse, olha, o caminho é Verdade, estreito. Senhor. O Senhor Jesus disse o seguinte: no mundo sofrereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós também há de vencer. Glória a Deus. Então o próprio Cristo diz isso para nós, irmão, que no mundo nós teríamos aflições, mas é necessário nós termos bom ânimo nas aflições. É necessário termos bom ânimo, porque se você não tiver bom ânimo, você vai ser derrotado por esta situação. Esta situação vai se tornar para você o seu pior inimigo. Infelizmente, esta é a verdade. Se você ou eu não tivermos um bom ânimo, a situação que no momento está nos afligindo se tornará o nosso pior inimigo. Então, não é interessante ser vencido por uma situação qualquer, irmãos. Não é interessante ser vencido por qualquer situação que venha a existir no meio da nossa trajetória cristã, no meio do caminho que é estreito que nós estamos andando, porque é importante que venhamos a já esperar por isso no meio deste caminho, porque Jesus já está dizendo é estreito. Então, se o caminho é estreito, nós iremos nos deparar com todo tipo de situação no meio deste caminho. Então, se você hoje está passando por uma situação, vença ela, porque lá na frente vai aparecer outras. Lá na frente vai aparecer outros desafios que também vai enfrentar você, vai enfrentar a fé que você diz ter em Deus. Então, se você não se você não se entregar na mão, na vontade de Deus, para que Deus lhe dê estratégia para vencer esse desafio hoje, você não vai chegar a passar nem pelas outras etapas que ainda virão. Então, meu querido, entenda uma coisa: depois desta etapa que você está passando, vai existir outras. Enquanto você não chegar no céu, você vai viver por vários processos, por várias etapas, por várias situações que vão existir na tua vida para te desafiar, para desafiar a tua confiança em Deus, para desafiar a tua estrutura que você diz ter em Deus. Então, se você de fato tem confiança em Deus, se você tem uma estrutura fortificada em Deus, estes desafios não irão te vencer. Você vai vencê-los de um a um, você vai vencê-los no nome de Jesus, como foi dito aqui nesta noite. Glória a Deus. Porque este nome é o único que tem poder. Foi dito nesta noite aqui neste lugar que o nome de Jesus é o único que tem poder. Então, se você começar a usar o nome de Jesus, você vai vencer. Diga para a situação: é no nome de Jesus que você vai cair por terra a situação. Davi disse o que para o gigante Golias? O gigante veio contra Davi com lança, escudo, espada, né? E Davi disse: olha, tu vem contra mim com espada, com lança, com todo esse arsenal de guerra, eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos exércitos. Então veja como o nome de Jesus tem poder, veja como o nome de Jesus é poderoso, porque Davi usou o nome de Jesus e o gigante caiu por terra. Então este gigante há de cair diante de você também. Se você usar o nome de Jesus, você vencerá. Você há de vencer este desafio, este gigante, você há de vencê-lo se você usar o nome certo.
Se você usar o nome certo, você há de vencer o gigante. Use o nome de Jesus, que você será mais do que vencedor. Aleluia. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que morreu na cruz por nós. Por meio de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Aleluia. Então, meu querido, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Não olhe para o desafio, olhe para Jesus. Não olhe para esta situação que hoje te desafia. Olhe para Jesus, porque se você olhar para Jesus, esses problemas serão pequenos, porque eles sempre serão pequenos diante do nome de Jesus. Aleluia. Você vai vencê-los. Glória. Eu creio que você Creio. vai vencer. No nome de Jesus, eu creio que você vai vencer todos esses problemas. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Eu quero aqui louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus.